chamastes para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, paz e unidade. Que bom ter você aqui comigo, conosco e com São Bento, em mais uma noite da nossa novena ao Pai dos Monges. Se aproxima a festa de São Bento. Daqui 3 dias celebraremos com louvor e gratidão o dia de São Bento, pela vida dele tão ofertada. Para nós, na comunidade Deus Proverá, a festa é dupla. É dia de São Bento e é também o natalício do Padre Tiago, cofundador da obra. Um dia que realmente nós não podemos esquecer. Falando e recordando de pessoas, seria tão bom se você compartilhasse esse vídeo neste momento, compartilhando a esperança e pensando naqueles seus amigos das redes sociais que podem também rezar um pouco conosco nesse instante, mas também, mesmo que breve, não deixa de ser profundo, junto de São Bento. Eu quero receber e acolher todos vocês que estão nesta caminhada, nesta jornada quase beneditina conosco. Quero acolher a Edna, a Carla, a Mayra, a Célia, a Águeda, a Juliana, a Dayana, a Rosângela Tinte, o Irineu, a Andréia, todos vocês que nos acompanhem. Envie também o seu pedido de oração, aquela prece, aquela preocupação, aquela necessidade que você quer colocar na unidade hoje, para rezarmos juntos e suplicarmos juntos, pela intercessão de São Bento, a intervenção de nosso Deus. Vamos já preparando o nosso coração para mais esta noite, mais esse dia, que já é o 6º. Faltam apenas 3 dias, depois que terminarmos esse, hoje, 3 dias para concluirmos a nossa novena. Claro, é uma caminhada também penitencial, parar um pouquinho todos os dias, né? A equipe se disponibilizar, se preparar, para todos nós é um exercício de fé e, por que não, obviamente, também de amor. Ontem nós aprendemos sobre a irmã gêmea de São Bento, Santa Escolástica, e rezamos pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Hoje, nosso pedido especial é para a economia de nossas casas, do nosso país, da nossa cidade, o pão nosso de cada dia. Pedindo a Jesus por todos os desempregados, por todos os endividados, por aqueles que estão passando necessidades materiais e também pelo sustento da obra Deus Proverá, nossas casas de missão, frentes de trabalho, aqueles que tanto precisam da nossa unidade. Que bom que todos vocês estão aqui, enviando o pedido de oração, a intenção e, obviamente, agora colocando no coração de Jesus, pelas mãos de São Bento, a sua prece e o seu pedido. Vamos juntos fazer a nossa oração inicial da nossa novena? Com muita fé, com muito amor, confiando a São Bento aquele pedido que nós escolhemos. Se é a primeira vez que você está fazendo a novena, escolha agora uma graça especial. Nem são tantos esses pedidos que fazemos no início.
aquela graça que trazemos a cada dia da novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou me voltar para São Bento. Você terá na sua tela, no lugar da imagem, a oração para que você possa realizá-la. Ficarei aqui pertinho de São Bento, obviamente me recordando de cada um de vocês. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças. Em especial, pedimos para que se afaste a pandemia das nossas casas. E eu peço a São Bento, de todas as casas, frentes de trabalho da obra Deus proverá, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos. Nesse instante, feche os seus olhos um pouquinho e faça o pedido da sua novena. Peça mesmo a São Bento por esta graça que você tanto necessita. Obtende-nos finalmente, para que, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Bento, rogai por nós. São Bento, Rogai por nós. São Bento, Rogai por nós. Hoje e amanhã, nesta terça-feira e quarta-feira, eu quero falar com vocês de alguns personagens da vida cotidiana do mosteiro, em que São Bento dá uma ênfase muito grande na regra. Hoje eu quero falar de uma figura muito importante, que é o celeireiro. Para algumas línguas fica até meio complicado de pronunciar, não é verdade? O celeireiro, que era aquele que cuidava de uma forma mais prática da administração do mosteiro. Como eu disse ontem, São Bento prepara uma regra para a vida comum daqueles que lá iriam viver. Uma escola do serviço de Deus, onde qualquer um que entrava, como que em um processo, e aos poucos dilatando o coração. Não era uma mágica, vocação não é mágica, vida comunitária não é mágica e nem conversão. É sempre um processo onde o coração vai se quebrantando e nós, abertos a esta graça, vamos sendo corrigindo, vamos superando os nossos pecados. Por isso é muito preocupante quando na vida em comunidade, na vida familiar, nós esperamos pessoas prontas, pessoas já curadas, saradas, sanadas. Não é bem assim. É sempre o processo. E para cuidar deste processo dentro do mosteiro, São Bento colocou algumas pessoas de extrema importância nessa organização. E para cuidar do celeireiro, ou cuidar da dispensa, dos objetos sagrados, tudo aquilo que o mosteiro possuía, ele fala deste personagem, deste homem. E diz que ele é responsável para manter no mosteiro a eficiência e para que ninguém passe necessidade de nada. A regra de São Bento, Bento ainda vai dizer que ele deve por primeiro se preocupar com os doentes, com os enfermos e até mesmo com as crianças. Porque nos primeiros séculos da regra de São Bento, as crianças também eram acolhidas no mosteiro. Existiam crianças que eram educadas na regra de São Bento. Então, Bento diz que este celeireiro deve cuidar primeiro desses, mas de todos os irmãos. Para Bento, a eficiência se equipara à disciplina, ou seja, para ele, tanto o ser eficiente, prático, bom, que resolve as coisas,
assim como o disciplinado, tudo isso é um meio e não um fim. Uai, o que isso significa? Que a disciplina e a eficiência não era uma meta, como que eu poderia dizer, que intocável, como algo indispensável, e quem não tivesse aquilo nem era um monge. Não, aquilo era um meio, era para se alcançar algo. Eu estou dizendo isso, parece algo muito óbvio para nós, mas não é bem assim. Algumas pessoas perfeccionistas sofrem muito com isso, querem tudo no seu tempo, do seu jeito, e quando vão conviver com alguém que não são do nível delas, é uma decepção tremenda. Conheço pessoas que já chegaram a adoecer no ambiente de trabalho e até de igreja e de comunidade por conviver com pessoas que não eram tão boas e perfeitas como elas. Bento admira e não abre mão da disciplina e da eficiência, mas sempre recorda que isso são caminhos e não um ponto de chegada, e não o fim. É meios, são meios, não é? Nunca o caminho. Desculpa, nunca o ponto de chegada. Logo, para o celeireiro, Bento vai implicitamente pedir que ele seja 3 coisas. E eu diria para vocês, 3 P's. P de pato, 3 P's. O primeiro é o paciente. Olha, eu não sei se você já teve a curiosidade, mas você vai encontrar vários livros, inclusive de pessoas muito estudadas, falando sobre administração de empresas através da regra de São Bento. A regra de São Bento se tornou tão quista para o Ocidente que, e inclusive não só, mas para pessoas ligadas, não só a pessoas ligadas à igreja, à fé ou instituições religiosas, mas para instituições sem cunho religioso nenhum. Basta você procurar aquele livro, O Monge o Executivo, que é estudado em faculdades de administração que não são confessionais, ou seja, que não são católicas. Logo, quando nós falamos do celeireiro, nós estamos falando de administradores. Uma mãe de casa é uma administradora, um pai, um jovem, um econômico, um tesoureiro. E Bento fala que ele precisa dos 3 P's. O primeiro eu já disse, paciente. Não queira cuidar da despensa, dos bens, dos móveis, da casa, quem não é paciente. É um estrago, porque quer que as pessoas façam tudo no seu ritmo, quer até mesmo que elas comam no seu ritmo e, se bobear, até na sua quantidade. Imagina o quanto eu iria sofrer se o celeireiro da minha casa comesse bem menos do que eu. E na verdade é o que acontece. Mas ele tem paciência com o tanto que eu como. Por isso que a igualdade, ela é preocupante. Eu não acredito na igualdade, eu acredito na unidade. E nessa unidade, que cada um tenha o que precisa. São Bento fala isso. O que tem pouco, tenha a humildade para pedir. O que tem muito, tenha a gratidão para partilhar. Ninguém é igual, ninguém come igual. E o responsável, ou o econômico, o administrador, o que cuida, ele precisa pensar nisso. O segundo P, previdente. E o terceiro P, prudente. Previdente e prudente, aqui tomam conotações diferentes. Algumas pessoas utilizam isso até como sinônimo. E na Sagrada Escritura, dependendo da tradução, nós vamos encontrar as virgens previdentes. Em outras traduções, as virgens prudentes, aquelas que seguram a lâmpada de óleo, esperando que o noivo chegue. Pois bem, para Bento, o prudente é aquele que não dá, na nossa linguagem, sobretudo aqui perto de Minas, que não dá o passo maior, aquele que não come, não coloca no prato mais do que é capaz de comer, aquele que não gasta mais do que tem. Acreditar na providência não é uma aventura louca, irresponsável, sem prudência. Ser prudente é ser sábio e planejar. Nesse tempo de crise, sobretudo econômica, que é o que vai nos restar após essa pandemia, e quiçá seja isso, nós precisamos entender. A prudência é amiga da paz. Olha que bonito. A prudência é amiga da paz. Quem é prudente dorme em paz. Quem é prudente vai poder comer em paz. E no caso previdente, aqui o prudente estaria ligado à sabedoria e o previdente àquele que cuida para não faltar o necessário.
Por isso, eu penso que o mais correto na passagem das virgens seriam virgens previdentes do que prudentes. Mas são sinônimos aí no contexto. Aqui para nós não. O pai previdente, ele percebe o que precisa prover antes que falte para o filho. E eu não me refiro somente à roupa de marca, a um bom prato de comida e até mesmo um quarto que parece um parque de diversões. Eu me refiro, inclusive, a valores. Ele conhece o filho que tem e por isso é a educação necessária que aquele filho precisa ter. Este também é o papel de nós, formadores, coordenadores de casas, professores, educadores, pais e mães. Nós precisamos olhar para cada um daqueles que são colocados em nossas mãos para serem pastoreados como necessitados de uma previdência específica. Alguns, você vai ter que ser previdente com ele no relacionamento com os outros. São carentes afetivamente, vivem chamando a atenção. Outros, você tem que tomar cuidado com a comida. Eu conheço vários irmãos que pode faltar tudo, mas se faltar a comida, é um mau humor. Outros é o sono. Tem que ser previdente com cuidado do descanso. E eu conheço até pessoas que ficam mal-humoradas por falta de banho. Obviamente, além de não tão cheirosas. Temos que ser previdentes. Que hora que será a higiene pessoal? Parece coisa simples, mas Bento faz questão de falar disso. E não só. Bento diz que tudo isso, e ele cita na regra, é para que ninguém se perturbe ou fique triste. E nós pensando que um tesoureiro, um econômico, um coordenador é só responsável para cuidar das coisas. E para Bento, ele também é responsável para que não haja perturbação e tristeza. Quanto ensinamento hoje, hein? Como é sério. Aliás, eu dou um toque para vocês. Bento fala para o celeireiro tomar muito cuidado com as pequenas coisas do mosteiro. Aquele copo que a gente vive quebrando como se fosse descartável. Aquela vassoura que some. Aquela roupa que mal cuidamos e logo terá que se comprar outra. São pequenas coisas do cotidiano que nós vamos desperdiçando. Bento diz que tudo é um vaso sagrado. Uma curiosidade de São Bento. É tão sério que ele diz que quando o monge estragava algo, quebrava, por exemplo, um copo, ele deveria pegar os cacos e na hora da refeição levar e apresentar por abade. Olha, quebrei esse copo. Ele dava satisfação, porque tudo era muito importante. Agora, hoje em dia, os nossos filhos quebra, esconde os cacos debaixo da pia, a mãe ainda corta o dedo, pergunta quem é e ele ainda diz que é o diabo. O diabo anda fazendo tanta coisa nas casas e, por incrível que pareça, o diabo tem até sobrenome, idade, em alguns casos, até perfil no Facebook. Está na hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade com as nossas casas, com as coisas que Deus nos dá. Tudo é sagrado. Nada pode ir estragando, perdendo, para que ninguém se perturbe ou fique triste. É São Bento, temos muito que aprender. Façamos juntos a oração final na noite de hoje. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida, neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso Patriarca Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mais uma vez, nós iremos olhar para a imagem de São Bento na tela, a equipe já está disponibilizando, e eu aqui pertinho dele, você também, nós iremos responder bem forte às próximas jaculatórias. Com toda a tua fé. São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, Libertai-nos da inveja. São Bento, Libertai-nos do medo. São Bento,
libertai-nos do pecado. Amém. Amém. São Bento, ajudai-nos a cuidar das coisas que a providência nos dá. O desperdício é um pecado muito grande. Que Deus nos ajude. E amanhã eu espero por vocês aqui, às 18 horas, para a 7ª noite e dia da nossa novena. Agora, logo mais, aqui da Casa Mãe da Obra, participe da Santa Missa, presidida pelo nosso querido Padre Rogério. Estamos em unidade com vocês. Um abraço bem forte e cuidado com os copos, hein? Paz e unidade. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Bento! Viva! A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe